dessa questão da escola ser momentos que parecia escola, momentos que parecia outro local, e a questão das luzes, uma hora a gente vê, outra hora a gente não vê, às vezes a gente fica procurando a ação, onde que está, quando está tudo apagado, né? E a questão, a gente conversou bastante da questão, parece que está sempre a cena, alguém está sendo julgado na cena. Né? Então tem sempre uma visão de julgamento, né? De cada comunidade, alguém julgou o corpo, né? Então assim, eu vi bastante coisas assim que tem a ver com o projeto e que eu vi rolando nas cenas também. E a proposta de mudar a visão do local, que deixou de ser uma escola, virou presídio, virou igreja, virou, né, vários locais assim, muito bem postos. Eu gostei muito da proposta, da encenação, do cenário. O Felipe estava falando que ficou bem forte para ele aquela coisa do sonho de você não foi escolhido, você não foi escolhido, né? E aí ele falou, eu tenho isso de sempre pensar, eu não fui escolhido. E aí a gente estava conversando quanto ninguém é escolhido, né? Quanto nessa formação do Brasil nós não fomos os escolhidos, né? E essa formação da nossa subjetividade, quanto está ligada a essas escolhas e a essa exclusão, né? Isso ficou forte para ele, de não ser escolhido, e a gente conversou também quanto isso não é parte da formação da nossa subjetividade brasileira. Assim. É isso mesmo. Eu acho que a escola não deixou de ser igreja ou deixou de ser presídio, já está tudo junto, eu acho. E aí eu acho que o lugar também traz essa potência de trazer as coisas, porque tem um monte de grade dentro da escola, certo? A gente vive num país que tem a religião, né? Mas ninguém segue ela, mas todo mundo está dentro dela, né? Igual, tipo, num calendário, quase todos os feriados são santos, mas a maioria dos brasileiros não são, seguem outra religião, mas seguem também. Eu vi assim como uma coisa que a gente progrediu para 4012, mas não progrediu nada, né? Uma correlação assim em todas as comunidades, tanto igreja como hospício, tudo muito louco. No princípio achei muito louco, não entendi nada. E acho que até agora não entendi. Mas assim, dá a impressão de que nada progrediu, que a gente chegou no momento lá no 4012, mas progrediu nada. A gente continua com os preconceitos do negro, com os absurdos e os abusos em todas as áreas. Foi mais ou menos o que eu entendi. Personagens que estavam, né, caracterizados como indígenas, como sacos. Qual que era a real proposta dele? Porque tinha horas, assim, eu até conversei com o Anderson, tinha momentos assim que eu via eles em uma ocupação sempre diferente. Uma hora anjo, uma hora pessoas que estavam julgando, né, outra hora, né, guardião. Cada um tem, né? A gente viu assim, né, eles de formas diferentes. Eu achei várias coisas. Né? Os pais que estavam no telhado, assim, pareciam anjos, né? Na cena que estava ali, né? A mulher ainda sofrendo com o filho dilacerado pelo abuso, que acabou acontecendo uma coisa que ele propôs no começo. O corpo ia ser espalhado por toda a terra e foi. Né? Então, aquelas cenas deles assim, pareciam anjos mesmo, eles estavam ali, né? Que nem o Ti falou, os guardiões, né? Estavam guardando aquela cena e estavam acompanhando. Né? E tinha horas que eles só estavam ali parados. O que eles estão fazendo? Anjos, guardiões, acompanhando. Porque se a gente for pensar, né, por exemplo, a atitude do anjo, qual seria a atitude de um anjo? Ou qual seria a atitude de alguém que acompanha
a história de alguém, por exemplo. Proteger. Seria de proteger, acompanhar? Eu senti aquela população vestida daquela forma como as pessoas que ficam coniventes com as coisas erradas e não participam. Ficam só assistindo. Ou que ficam remoendo essa história, né? Ficam revivendo essa história. Porque eles estão acumulados de várias coisas. Né? Quietos. Então talvez eles vão revivendo essa história ao passar de vários anos. Porque tem essa coisa de ser 4012, mas ter a história de Tebas, que lá da Grécia Antiga, mas que está sendo agora. Então é tudo junto. Então são essas pessoas que estão atemporal, talvez, carregando várias coisas das outras pessoas ou de si mesmo. Até pensar nas palavras que foram usadas, né? Remoer, reviver. Remoer pode levar a gente para algum lugar e reviver pode levar para outro. E em alguns momentos ele se identificava com esses seres, né, Felipe? E outros ele se distanciava. Tinha alguns momentos que ele se sentia identificado com essas figuras e outros não. Só jogar mais esse elemento. Acho que a professora foi bem legal, assim. Primeiro porque eu falei, nossa, que bom, a gente vai ficar quentinho. Finalmente, né? Meu primeiro pensamento. Mas aí depois eu falei, ai não, né, Zana, olha só que burra você foi. Porque muitas pessoas vestiram, né, o mesmo cobertor, e aí realmente você tinha uma identificação de figurino ali, né? E esses figurinos evoluíram bastante também, eu acho. Não sei se eu não reparei direito, mas essa coisa deles terem mochilinhas, né? Aquela hora que vai pro telhado, que acho que é o Ricardo que tá com a máquina fotográfica, né, lá em cima. Porque acho que traz essa ideia de texto, porque no começo elas falam entre e vasculhem tudo, né? Tem pegando as coisas do texto. Tem outro momento que o Carlos fala, nós somos investigadores, né? Então eles estão lá para testemunhar, para investigar, né? E se colocam ao nosso lado, ou seja, acho que eles chamam a gente também para esse papel de investigador, de testemunha e de julgador também, daquilo que está sendo mostrado, né? Alguém aqui falou, parece que estão julgando pessoas o tempo inteiro, né? Dá um pouco mais essa impressão de ser um tribunal, como se o espectador também fosse parte desse tribunal, né? Estivesse avaliando toda aquela conformação, né, que é passada ao longo do texto. E acho que essas figuras sempre do nosso lado, né? Sempre tem alguém do seu lado, né? Testemunhando com você, né? Te convidando a investigar. Isso hoje, para mim, ficou bem mais forte do que da outra vez. Aquela cena que tem a gente está na igreja lá, né? As pessoas de capacete, capacete é muito bacana aquilo. Mas quando eu achei acho que foi uma situação tão tensa para mim, acho que naquele momento e naquele outro que a gente tinha que fazer o coro, cujo o corifeu lá, o líder, era o motorista ali. Eu não lembro muito bem a fala era bacana, porque era do trabalhador, mas ao mesmo tempo era do trabalhador, só que o trabalhador que o cara não era trabalhador e não podia ser enterrado lá, não sei assim, não era? Aí tinha um coro ali que você fala, cara, eu não vou falar isso, não sei, entendeu? Não sei, não, mas aí tem que ajudar porque faz parte do jogo da peça. Ficou um lance assim na minha cabeça. E a mesma coisa quando a gente teve que pular o morto, né? Ali na porta. Puta, aquilo pra mim. Aí fala, não, pula, não vai rápido, e ainda dá uma pegada na perna. E aí você se sente passivo também. Mesmo sendo espectador, mesmo sendo cena. E aí você fala, cara, isso eu produzo, será que eu ia parar e acolher, como é que ia ser? É cruel aquilo com o público. Acho que aquela foi a situação mais tensa que eu percebi, pelo menos, né? A do coro, que você não sabe se você defende ou não a Marta, isso, né? Não era a defesa da Marta, acho que era o lance de falar, porque acho que não sei se eu não tinha compreendido muito bem, mas a comunidade ali, primeiro eu demorei para ler aquilo. Eu falei, putz, será que a greve dos motoristas do
Aí eu falei, não é, porque o termo comunidade é um termo muito já... a gente tem um carinho pelo termo, mas ao mesmo tempo a gente sabe da perversidade disso. Né? É um termo periférico, parará, você fala, não, comunidades, né? Comunidades eclesiais de base, comunidades periféricas. Mas aí aparece lá na cena uma comunidade que depois a gente descobre que não é dos cobradores, né? Aí eu falei, não, mas tem um cara ali, não sei o quê, né? Aí demorei assim, né, pra captar alguma coisa, se é que eu captei. Mas depois a gente percebe, não é, os caras não querem deixar enterrar, pô, na minha comunidade não, como assim? Né? Você tá com um morto na porta ali Ninguém aceita. E você sabe, desculpa, eu vou devagando, tá? Eu dou aula no Estado, né? Eu dou aula no Estado e minha última aula com os alunos, a gente estava lendo um texto e não sei por que raios que descambou para assunto de morte, e a gente começou a falar de morte, de enterrar e o cemitério, e eles queriam saber de mim como que funciona esse lance de cemitério. Porque um deles fez quando ele estudava na escola particular, ele fez um tour no cemitério da Consolação, para ver os túmulos do Oswald, não sei o que, e aí ele falou assim, eu posso ser enterrado lá? Porque lá tem um monte de coisa bacana. Aí eu falei, cara, eu acho que nem eu nem você podemos. Aí ele, por quê? É público? Eu falei, eu acho que é público, sim. Aí nós ficamos pensando ali. E ele falou, então, se eu morresse agora, você sente falta de mim, né? E poderíamos enterrar lá porque tem uns grandes nomes, o Machado tá lá. Eu falei, eu não sei se o Machado tá lá. E aí a gente teve que explicar e até eu falei, putz, eu não sei, porque a gente tem perto lá o Cachoeirinha, Chora Menino. Eu falei, olha, provavelmente a gente iria pro Chora Menino pro Cachoeirinha. Não ia para Araçá, não ia para Consolação, não ia. E eles ficaram com uma tomada de consciência de que até para enterrar um morto, você tem essa coisa das classes. Exato, tem uma determinação ali, o nome que eles falaram. Mas eu falei, e tem outra, assim, se não tiver lugar, é a vala comum. Eu não sei o que é a vala comum. Eu falei, um monte de gente lá, um em cima do outro, assim, Aí, chocados, né? E a gente ficou, né? Aquilo tudo, eu fiquei pensando, aquela cena ferrada daquele vídeo que passou no Facebook, eu não assisti quando passaram. Eu tenho muitos alunos e houve um fórum a partir daquele vídeo de alunos que fazem oficina de teatro, né? Porque na escola, falei para a Leila, a Antropofage, que é um grupo que trabalha na escola, os atores vão lá e fazem as oficinas com alunos, eram de 2 alunos que vieram das oficinas, cada um com uma posição radical a respeito do assunto e começaram a trocar porrada verbal a partir do vídeo. Um defendendo para ser isso mesmo, ele tem que morrer, marginal, robô, não sei o que, parará, e o outro, não, olha lá, você não fala que você é cristão? Ué, então, como é que faz? Como é que você resolve essa contradição? Então, mas eu não tinha assistido o vídeo é porrada, né? O vídeo é um negócio assim, me embrulhou, porque na escola, só no ano passado, a gente teve 3 mortes de aluno, 2 deles assaltando. E aí, entre os próprios professores, a gente percebe isso, que a fala é assim, bom, ele também não era lá grande coisa. Bom, mas ele fez as escolhas dele. Pra mim foi errado, assim, você fala, puta, foi errado. Então, falei pra Leila também, falei, eu achei, adorei a peça, adorei não sei como que vocês estão chamando, né, de constelações, de processos, de cenas, não sei. Achei muito bom. Você superestima o público, né? Porque vocês acham tem hora que, e agora? Para fazer os links. Que bom que em alguns momentos as pessoas repetiram. Que bom, porque até o discurso todo que é duplo ali, das cenas duplas, né? Ainda bem, você fala. Porque eu peguei primeiro o dos alunos, né? Com o Cone. Adorei, não tem voz, quer dizer, adorei e fiquei deprimida, depressiva, com tudo aquilo. Eu estou há 10 anos no estado. Então,
aquela coisa, ausência de voz, com aquele monte de ruído da mídia, do não sei o quê, e você fala, cara, eu não consigo escutar, eu não consigo me concentrar, é desse jeito. Aí depois você vê a outra, né? Mas aquela dava angústia, porque você não consigo escutar, eu não consigo entender o que o cara tá falando, com aquele cone ele tá falando alto, mas eu não consigo. Aí tinha o mergulhador, o lacaniano, não sei. E eu ainda tenho que espiar o outro. Mas será que não vai passar de novo? Será que ele vai escolher um e eu vou perder o outro? Aí depois o outro, todo plástico, né? Sentado nas ruínas, lá no 11 de setembro, com as cadeiras, que é a escola também, né? Mas o outro, e de certa forma parece que é a versão, né? É a versão final que fica. Eu achei muito bacana mesmo. E fora outras coisas que a gente fica pensando que também não fica falando. O que o Bauman, ele vai colocar que a comunidade, ela existe tanto a priori quanto a posteriori, né? Então ele vai passar um capítulo inteiro refletindo sobre essa questão do Estado, né? Do Estado-nação, como uma grande comunidade, como a criação de uma grande comunidade que tem por objetivo ideal, né? Trazer as pessoas para aquele sentimento de pertencimento a essa grande comunidade que daria conta de todos, né, que cuidaria de todos e que arrumaria a vida de todo mundo. Só que para isso ele solapa todas as outras comunidades que existiam antes dele se formar, né? E aí ele coloca, então esse é eu falei grosseiramente, né? Isso, eu acho que isso a gente observa muito o tempo inteiro, né? Porque eu estava dizendo que foi muito boa essa escolha de usar a palavra comunidade, que antes era igreja, né? Porque traz, primeiro, essa reflexão e traz isso muito evidentemente, né? De que comunidade é essa, né? De questionar. E como o Paulo coloca, ele fala que é porque eu li esse texto essa semana, tá? Mas eu tô falando. Ele vai falar que o comunitarismo, ao mesmo tempo, é um fenômeno, né, do pós-modernismo, porque ele tem muitos adeptos e muitas correntes, né, essa ideia de criar comunidades, né, que não são necessariamente essas comunidades a priori, são essas comunidades a posteriori que se formam, né, onde os indivíduos vão escolher aonde que está o seu sentido de pertencimento, né? Eu me constituo enquanto sujeito e aí eu escolho a qual comunidade eu vou me aliar. E a comunidade sempre traz sentido que você falou duplo, de perversidade meio dupla, né? Porque ao mesmo tempo que ela faz pertencer, que ela ampara, que ela cuida, né? Ela, de uma certa maneira, te aprisiona nela, né? Ela exige que você a defenda, que você siga as suas regras, que você seja como ela, né? Então tem sempre essa duplicidade nesse sentido da comunidade, e acho que isso fica forte bastante, assim, no espetáculo. Eu queria só colocar uma questão que eu estava conversando com a Rose, e a gente chegou numa questão que eu acho interessante compartilhar. Essa questão de que o espetáculo, aliás, as questões todas, elas acontecem dentro da sala de aula. É um registro aí, né? A gente começou a conversar sobre isso. E esse lugar de como é ver o que acontece dentro da sala de aula pelo lado de fora, ou seja, pela janela, porque mesmo que a gente não queira, nós estamos dentro da escola. Tem essa questão da pedagogia, né? E outra questão também que a gente levantou, porque alguns momentos, né, a partir do que nós estávamos conversando, você está dentro da sala, mas também não acontece nada. E vai acontecer do lado de fora e você tem que olhar de dentro da sala para o lado de fora para ver o que acontece. Então, eu acho que é um processo, essa colocação, essa discussão, eu acho que é interessante a gente compartilhar. Porque tem essa coisa da escola, porque a gente vem para o pátio, a gente vai para a sala, o público ele entra na sala e vê pela janela do lado de fora. E quando a gente está na sala, ele está do lado. Que escola é essa? Essa escola constrói o quê? Isso é uma provocação mesmo. E tem uma coisa dessa coisa do pertencimento, né? Da gente querer se pertencer
E aí a gente vai lá, aí, não, aqui é o lugar. Aí a gente vê, não, tá lá. Aí a gente vai pra lá, não é. Aí a gente fica indo e vindo, e aí a gente fica meio perdido, né? E a gente, da coisa do ser aceito, né? A gente às vezes tenta, mas não é. E fica perdido nisso. Fica às vezes vagando. E na questão da escola, porque na escola, no modo geral, trabalha com igualdade, a forma da posição do professor com os alunos já mostra uma superioridade. Porque é professor aqui. Então vamos lá. Aqui é esse círculo aqui.